Leitura diária da Bíblia. Hoje, dia 7 de janeiro de 2024, iremos ler dos capítulos 21 a 24 de Gênesis. O nascimento de Isaque, capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando Isaque, o seu filho, tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, o seu filho, nasceu. Sara disse: Deus me encheu de riso e todos que souberem disso rirão comigo. Ela acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara aumentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: Mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não herdará como o seu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho. Deus, porém, lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: Não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a sua voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Levante-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e a sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. A aliança entre Abraão e Abimeleque. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do exército, disse a Abraão: Deus está com você em tudo que faz. Agora jure-me diante de Deus que você não vai me enganar, nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Trate a nação que o acolheu como estrangeiro com a mesma lealdade que eu tratei. Abraão respondeu: Eu juro. Abraão, porém, reclamou com Abimeleque a respeito de um poço de água do qual o servo de Abimeleque tinha se apropriado. Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso. Você também nunca me disse nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão tomou ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: Que significa estas 7 ovelhas que você separou das demais? Ele respondeu: Aceite essas 7 ovelhas das minhas mãos, como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmada a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Deus prova Abraão. Capítulo 22. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão? Ele respondeu: Sim, aqui estou. Então disse Deus: Tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali em holocausto em um dos montes, que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos.
Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as suas próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão! Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei da sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da beira do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Os filhos de Naor. Passando algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a Naor, o seu irmão. Uz, o mais velho, Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Com a sua concubina chamada Reumá, Naor teve os seguintes filhos: Teba, Gã, Taás e Maaca. A morte de Sara, capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra da Canaã. Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali a sua falecida esposa e foi falar com os hititas. Sou um estrangeiro que reside entre vocês. Peço que me vendam alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe de Deus no seu meio. Enterre a sua falecida esposa no melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós lhe recusará dar a própria sepultura para que você enterre a sua falecida esposa. Abraão levantou-se, curvou-se diante do povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Se vocês estão de acordo que eu sepulte aqui a minha falecida esposa, ouçam-me. Intercedam por mim a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me venda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a venda para mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado ali no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da sua cidade: Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe dou o campo e também a caverna que nela está. O meu povo é testemunha de que os dou a você. Sepulte a sua falecida esposa. Novamente Abraão curvou-se diante do povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo. Aceite-o, para que eu possa sepultar ali a minha falecida esposa. Efron respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 ciclos de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua esposa falecida. Abraão concordou com Efron, e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 ciclos de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, perto de Manre, foi transferido como propriedade a Abraão, tanto o campo quanto a caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo.
A transação ocorreu tendo como testemunhas todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo em Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que há nele foram transferidos dos hititas para Abraão como propriedade para a sepultura. Isaque e Rebeca, capítulo 24. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ele disse ao seu servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa e jura pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, o meu filho. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me prometeu sob juramento que daria esta terra à minha descendência, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser acompanhá-lo até aqui, você estará livre deste juramento a mim, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e lhe fez um juramento sobre essa questão. O servo pegou 10 camelos do seu senhor e também aquilo que o seu senhor tinha de melhor e partiu para Arã-Naaraim, indo em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia êxito e sê bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, beba, também darei água aos teus camelos, seja a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, que trazia no ombro um cântaro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era mulher de Naor, irmão de Abraão. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo correu ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e lhe serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta para o poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem lhe observava atentamente para discernir se o senhor tinha ou não feito a sua missão ser bem-sucedida. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem uma argola de ouro de uma beca para o nariz e 2 pulseiras de ouro de 10 siclos. Então perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para que passemos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca teve com Naor. Ela lhe respondeu. Depois acrescentou, temos bastante palha e forragem, bem como lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que não deixou de mostrar bondade e fidelidade ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para a casa da sua mãe e contou-lhe tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu correndo ao encontro do homem que estava junto à fonte, pois tinha visto a argola no nariz e as pulseiras no braço da sua irmã. E ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte e ao lado dos camelos. E disse, venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Quando lhe trouxeram comida, o servo disse,
Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão disse: fale. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, pratas e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, na velhice deu um filho, a quem o meu senhor deu tudo quanto possui. O meu senhor me fez jurar dizendo: você não buscará mulher para o meu filho entre os filhos dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser vir comigo? Ele respondeu: o Senhor, diante de quem tenho vivido, enviará o seu anjo com você e fará a sua missão ser bem-sucedida, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre desse juramento a mim. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, concede que a missão na qual estou seja bem-sucedida. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Eu nem havia terminado de orar no meu coração quando surgiu Rebeca, com um cântaro sobre o ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos meus camelos. Eu lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: sou filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei-lhe a argola no nariz e as pulseiras nos braços e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora digam-me se mostrarão lealdade e fidelidade ao meu senhor. Digam-me, caso contrário, digam-me também para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leva-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. O irmão e a mãe de Rebeca, porém, responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Ele, porém, disse: não me detenham, o Senhor fez a minha missão ser bem-sucedida. Enviem-me de volta e voltarei ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Então despediram Rebeca, a sua irmã, com a sua ama, com o servo de Abraão e com os que a acompanhavam. Abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você, nossa irmã, se torne mãe de muitos milhares e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha vindo a Bir-Lahai-Roi, pois habitava em Neguebe. Certa tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela logo desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tornou-a sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe.